Já era outubro de 1992. Ele já era um rapaz com 16 anos de idade. E ele, como sempre, era um sonhador. Ele era aquele rapaz que começou a sonhar muito cedo. E nesse seu emaranhado de desejos, ele tinha um grande sonho. Esse sonho ele tinha desde os seus 4 anos de idade, que era ser um fisiculturista profissional. Aos 14 anos de idade, justamente em outubro de 1990, seu pai o levara para uma academia mais próxima da sua casa. Aos 13 anos ele já tinha dado os treinos com um amigo e mentor, aquele que o instruiu em artes marciais e em condicionamento físico. E ali ele já estava fazendo fisiculturismo, que na época era para ele apenas halterofilismo. E ele sonhava em ser como Arnold Schwarzenegger, como Sylvester Stallone, já conhecido na época também Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Lou Ferrigno, Billy Blanks, Bolo Yeung e outros grandes astros musculosos de artes marciais do cinema. E ele, no bairro da sua cidade em que ele morava, ele já tinha uma certa fama de um cara brilhante, de um cara que não comia nada. Na época, as gangues que haviam no bairro em que ele morava, e eram chamadas de galera, chegavam a ter até um certo respeito por ele, porque sabiam que ele era aquele tipo de onda, de rapaz, que ele não era de levar desaforo para casa, que ele não era de abrir para qualquer pessoa. Até muitos daqueles que sabiam lutar mais do que ele tinham um certo temor a ele, porque sabiam que a briga que ele mais sabia era briga de rua, mas que ele não batia na época como Jean-Claude Van Damme, claro que não. Mas muitos daqueles que até já se baseavam no próprio Van Damme não queriam lutar com ele, porque sabia que ele também sabia bater, e sabiam que a pancada dele, desde a sua meninice, já era uma pancada forte. E nisso, mais uma vez repetindo, ele já estava com 16 anos,
tinha acabado de completar 16 anos. O ano já era outubro de 1990. O mês já era outubro de 1992. Perdão. E ali ele já tinha aquela sua fama. Ele já estava crescendo. Ele já estava começando a se aproximar dos seus 20 anos. Ele já estava se tornando um rapaz mais e mais seguro de si. E nisso ele era aquele tipo de rapaz que gostava de se vestir tipo malucão, maluqueiro, doideira, boné pra trás, jaqueta sem manga, calças um pouco justas. Ele queria sempre ser aquilo em que ele se baseou perante a sua vida. Ele queria ser aquele cara rebelde, ele queria ser um rapaz rebelde. Era nisso que ele aliviava as suas dores. E era com isso também que ele trazia e conseguia um certo respeito sobre a sua reputação. Os filmes do Arnold, do Stallone na época, era a sua base de vida, era a sua inspiração de vida, era o que fazia ele se sentir homem, era o que fazia ele se sentir alguém. Naqueles tempos de tanta dificuldade, que ele era apenas um adolescente, ali vivendo sobre os domínios dos seus pais, onde naquele tempo as coisas e a situação econômica do nosso país era tão difícil, bem mais difícil do que agora. E nesse período já não era qualquer pessoa mais que mexia com ele. Os garotos da sua idade já estavam crescendo, já estavam se tornando rapazes. E aquelas brincadeiras do passado já não se faziam mais presentes. Até os adultos já passavam a temê-lo e admirá-lo. Os adultos, por temê-lo, muitas vezes tentavam se aproximar dele, porque na época o bairro em que ele morava estava muito cheio de gangues. Claro que as gangues já não estavam com a patente que tinha nos anos de 89 e de 90, mas ainda estava em uma alta muito grande. Muitas gangues, muitas galeras ainda andavam ali pelo seu bairro e pelos bairros vizinhos. E ele se vestia realmente até como se fosse uma pessoa de gangue. E as pessoas o temiam por isso. E ele chegava até a se alimentar disso, porque ele era aquela pessoa que gostava de chamar atenção. E como ele já estava crescendo, ele não queria mais levar consigo o passado triste e doloroso que ele trazera já lá de trás. E nesse tempo, ele estava ali na época repetindo a 6ª série do 1º grau, ali na escola em que ele estudava mais próximo da sua casa.
Ele estava ali estudando à noite pela primeira vez. E ele era um homem que já tinha passado por... Ele era um rapaz, perdão, que já tinha passado por muitas situações difíceis. E nesse período, um dia, ali perante aquela sala de aula, em que todos ali já eram adolescentes, outros já eram adultos, e ali houve uma noite em que a sua professora, na época, se não me falha a memória, ela era professora de ciências. Ela chegou para ele e disse, na hora da largada, ela disse, olha, eu quero falar com você. Eu disse, comigo? Ela disse, sim, eu quero falar com você. E ele pensou, o que será que essa professora quer falar comigo? Ela nem com a minha cara vai, ela nem de mim gosta. O que é que ela quer falar comigo? Ali todos os seus companheiros de sala foram embora. E ela o prendeu ali, na sala. E só ficaram ali os dois. E quando ficaram ali os dois, aquela professora pediu para que ele se sentasse, porque o que ela tinha para falar com ele era muito sério. E ali ele passou a ouvir o que ela queria falar com ele. Ali imediatamente ela começou a falar para ele que ela estava separada do seu marido. E tudo que ela estava separada do seu marido, o seu marido e ela estavam passando por uma crise em entrar em um acordo amigável. E ela falou que tinha feito de tudo por ele, tinha vindo do interior com ele, que ele era 8 anos mais jovem do que ela. E agora, o muito obrigado que ele estava dando era o que era muito obrigado que ele estava dando a ela, era a deixando com a sua filha na época de 8 anos. E ela chegou a dizer que ele ia atropelando até ela com o carro. E aquele rapaz perguntou o que ele tinha a ver com aquilo, porque ela estava falando aquilo para ele, né? E ela ali chegou a dizer que estava falando com ele porque ela via que de todos ali, ele era o único ali que era mais maduro, era seguro de si, era uma pessoa sincera, discreta. Era por isso que ela estava falando com ele aquele assunto tão sério. E ali ela disse, ele perguntou a ela o que você quer que eu faça, né? O que você quer que eu faça? E ela disse
disse a ele que queria que ele passasse a observar o seu ex-marido, porque ela estava já com medo de voltar para a casa em que ela morou e estar morando de aluguel com seus avós em uma outra casa, e que ele tinha amigos influentes, amigos que poderiam fazê-la mal em uma hora em que ela estivesse desprevenida. E nisso, ela chegou a perguntar a ele se ele poderia chegar a agredir o seu ex-marido, melhor dizendo, dar-lhe uma surra. E aquele jovem, por querer ainda continuar no mundo de ilusões em que ele vivia, vendo os filmes do Schwarzenegger, do Stallone, ele perguntou a ela por que ela queria que ele fizesse aquilo, que ela pensasse bem, né? Porque isso era um caso muito sério para ele, que só tinha apenas 16 anos. E ele chegou a mencionar para ela que ele não poderia apenas dar uma surra nele e ficar por isso mesmo. Se ele tinha amigos influentes, como ela mesma já tinha mencionado, então ele, com certeza, se levasse uma surra daquele rapaz, ele ia querer se vingar. E ela apenas disse para aquele jovem: não quero que você faça nada disso agora. Só depende do que acontecerá daqui para frente. E aquele rapaz, naquela noite, fez o que aquela professora pediu. Ele observou seu ex-marido. Porém, o que ele viu foi apenas um homem suspeito passando. E ela pediu ainda a ele que ele ali observasse cada passo. Ela não poderia mais andar só. Ela tinha que andar e sempre ter alguém observando também os seus passos, porque o seu ex-marido poderia tentar algum atentado, já que ele tinha tentado colocar o carro por cima dela. E aquele jovem, ele passou a ser como se fosse um detetive de segurança particular daquela professora ao mesmo tempo. E ali, ele jovem, cheio de vida, cheio de ilusões, ele passou a se sentir o máximo com tudo aquilo. Porque na sua mente era o que ele queria: ser visto como um herói,
um Salvador. Porque todos esses adjetivos ilusórios e voluntários, ele realmente já tem no seu coração. E nisso, ele ali passou a se achar o dono da situação. E ele observava, ele ficava na esquina, porque o combinado foi esse. Quando largavam do seu turno às 22 horas, aquele jovem, ele tinha que ir muitas vezes na frente daquela professora ou atrás, para que ele observasse bem o ex-marido daquela professora, porque a esquina da rua em que aquele jovem ficava era onde ela havia morado. E como ela havia se separado dele, ela estava morando em outra rua. Aquele jovem até que uma noite ele conversou com aquela professora sobre eles conseguirem uma arma de fogo. E eu continuo esta mensagem no próximo bloco.